Olá, seja bem-vindo ao programa Juntos, aqui pela E-Paraná, também pelo canal YouTube na internet. Você pode nos encontrar, assistir os programas que semanalmente estamos veiculando ao ar. Tratamos aqui de diversos temas, diversos assuntos e também formatos diferenciados, mensagens que são direcionadas ao seu coração, trazendo a palavra de Deus para aplicação prática nas nossas vidas, mas também tratamos de assuntos que é importante sabermos e termos conhecimento e termos opinião. Qual é a sua opinião sobre pena de morte? Eu acredito que por vivermos num Brasil, num país onde ela ainda não é possível, e até será pauta inclusive da nossa conversa, se é possível um dia termos a pena de morte no Brasil, é importante nos posicionarmos sobre este tema, sobre este assunto. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai nos dizer, ela vai nos orientar também sobre essa temática. E para falar sobre este assunto tão desafiador, temos aqui em nossos estúdios o pastor Marcos Freire. É uma alegria tê-lo com a gente aqui, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é meu, estar com vocês é simplesmente bom e edificador. O pastor Marcos Freire é formado em teologia, em direito. Ele também atuou como capelão do Centro Socioeducacional para o Menor Infrator de Curitiba. Então é alguém que não só tem habilidade e experiência no campo pastoral, no exercício do pastoreio, mas também pela sua formação jurídica e na atuação diretamente na cidade. Pastor Marcos, falar sobre pena de morte é um desafio, mas é necessário. E gostaria que o senhor pudesse então introduzir essa temática, este assunto que nós vamos colocar aqui. O senhor sabe nos informar quais são os índices de criminosos que retornam da sociedade e voltam a praticar atos delituosos? Porque a pena de morte para alguns é como se fosse uma alternativa para que a pessoa não voltasse mais a cometer pena de morte, né? O que o senhor pode colocar para a gente acerca disso? É simplesmente assustador o índice de pessoas que voltam justamente a delinquir. Nós temos no Brasil, isso em todo o território, 90% de ex-detentos não só então voltam a delinquir, como retornam à prisão. É um número simplesmente, ou um percentual simplesmente assustador. Uhum. E seria a pena de morte uma solução para isso? Não acredito que ex-detentos que voltam a delinquir e retornam à prisão justamente fazem isso porque não temos a pena de morte no Brasil, de forma nenhuma. O cerne da questão, do meu ponto de vista, não é que falta a pena de morte, é que falta, na verdade, todo um trabalho voltado para ressocializar ou para estar integrando aquela pessoa novamente à sociedade, tendo uma vida útil. Então, o que não temos, do meu ponto de vista, é justamente essa condição. Eu diria até um pouco mais. O que nós vemos no Brasil é justamente instituições penitenciárias que todos falam, são mais escolas do crime do que ressocializantes. Então, se isso é um conhecimento que temos geral, é claro que não é a pena de morte que falta, falta justamente essa condição de poder trabalhar com essas pessoas, reeducá-las e, ao mesmo tempo, trazê-las novamente para a sociedade em condições de estarem sendo úteis novamente. Pastor Marcos, a pena de morte não é uma novidade, ela já aconteceu em vários momentos na história da humanidade, em contextos diferentes, em culturas diferentes. O próprio Cristo foi submetido à pena de morte também. E geralmente ele foi aplicado, ou ela foi aplicada, àquilo que pode ser chamado de crimes hediondos, né? Como é que o senhor vê essa questão de diferenciação entre os crimes? Para crimes considerados hediondos, é preciso uma pena mais dura, e neste caso, a pena de morte? A pena mais dura, eu acredito que ela tem que ser praticada. Agora, a pena de morte eu não vejo como solução. Mas antes até de entrar nesta questão, seria bom compartilhar que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam,
juridicamente crime hediondo não é só aquele crime praticado com extrema violência, com falta de compaixão ou com aquela crueldade que nos assusta. Isso não significa que só esses crimes são, de acordo com a legislação, com a lei, hediondos. Os crimes hediondos são muitos. Agora, o crime de roubo, né, o latrocínio, sequestro, estupro, seguido de morte, é claro que são gravíssimos. E nós precisamos, aí sim, de leis mais duras. Nós precisamos de aplicação dessas leis que, inclusive, nós temos. Não está faltando na legislação condições de estar sendo duros. O que está faltando é trabalhar justamente com o que temos. Nós temos, infelizmente, essa visão de que a pena de morte ela seria a solução. A meu ver, não é a solução de forma nenhuma. Agora, é claro que quando há casos gravíssimos, o próprio legislador, ele vai fazer a leitura dessa situação e vai estar, então, aplicando de forma mais dura a lei diante da gravidade. Mas, ainda assim, a pena de morte não vai acabar sendo a solução. Em países, por exemplo, onde a legislação tem a pena de morte, nós temos hoje pessoas no corredor da morte há 25 anos, esperando justamente o cumprimento dessa sentença. Pessoas que já se arrependeram, pessoas que passaram por uma série de programas, pessoas que demonstram com as suas atitudes, no seu comportamento, com todos os laudos que é possível levantar sobre essa questão, que elas poderiam sim voltar à sociedade. Mas elas recorrem, elas apelam, porque a legislação que também permite a pena de morte dá todos os direitos, até em último momento, para que essa pessoa ela seja salva. Então, sinceramente, eu não creio que estamos precisando da pena de morte, mas creio sim que precisamos aplicar as leis que temos e com a seriedade ou a gravidade que cada caso ele exige. Uhum. E para aqueles casos considerados pela mídia ou, enfim, por algumas pessoas como casos sem solução ou aparentemente sem solução, pessoas que comprovadamente exerceram atos de violência muito contundentes e que, digamos assim, não, esse indivíduo não tem recuperação, nem para esses casos? Nós temos hoje, Cuco, 57 países aplicando a pena de morte. E nós temos casos gravíssimos, onde ela foi aplicada, e nós temos casos que, a nosso ver, elas não vão ser situações gravíssimas. Nós temos pessoas, então, que podem ser considerados ou indivíduos doentes, por exemplo, nocivos à sociedade. Mas também não temos pessoas nesse grau condenadas. Nós temos pessoas condenadas que não representam em nenhum momento essa situação de risco para a sociedade. Então, não vejo, nem nos países onde essas leis ou a legislação permite a pena de morte, a solução, ainda mais aqui no Brasil. Agora, nós temos um país que tem a pena de morte, que é o Japão. E quando é que esse país ele está na mídia a respeito da aplicação da pena de morte? E não há indivíduos ali que seriam nocivos? Não há indivíduos ali que são considerados doentes ao ponto de serem tão nocivos que a pena de morte deveria estar sendo aplicada? E é. Agora, nós não temos isso acontecendo e não estamos sendo movidos por notícias ou atingidos por notícias que venham, por exemplo, do Japão, com a pena capital. O que nós temos é uma visão de toda uma cultura onde a disciplina, a instrução, a educação, a correção vem contribuindo para recuperar até mesmo aqueles que seriam considerados, confirmados nocivos
a própria sociedade. Então, não acredito que nós temos condições de identificar plenamente quem são as pessoas nocivas por um crime ou mais. Nós ainda vamos ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas antes mesmo de estar, se a legislação aqui permitisse, aplicando a pena de morte. O senhor mencionou há pouco que 57 países... 57 países, há mais países, mas 57 ainda estão aplicando a pena de morte. Inclusive os Estados Unidos é um dos que de vez em quando vem à mídia, né, com alguma situação ocorrendo. Sabemos que ali é uma confederação, são vários estados que compõem os Estados Unidos e alguns têm a pena de morte e outros não. E é também sabido que os Estados Unidos é um país dito protestante, ou o cristianismo é uma religião preponderante ali na maioria das pessoas, né, nas famílias e assim por diante. Como cristãos, e aqui também, o Brasil, por mais que se diga ser um Estado laico, também tem um grande número de cristãos, né? Como a gente lidar com esse tema? Como a gente trabalhar isso? Olha, eu ainda vou pegar aquele ponto de vista onde nós identificamos a pessoa nociva, seja num país cristão ou não. Se a discussão está em torno da pena de morte, nós temos que entender que há países, e na sua maioria que não são cristãos, que estão aplicando. Os Estados Unidos tem a população sendo protestante na sua maioria. Mas, como tantas outras nações que não são cristãs, estão aplicando a pena de morte. Vou citar um caso para talvez ilustrar melhor o meu ponto de vista. Recentemente, no Fantástico, nós vimos uma matéria, ou algumas pessoas viram uma matéria que foi exibida mostrando alguns indivíduos portadores do HIV que se orgulham de carimbar ou infectar outras pessoas com o vírus da AIDS. E o que acontece? Essa pessoa não é nociva à sociedade? Essa pessoa ela não é só doente porque ela está contaminada. Existe também uma doença psicossomática aqui. Existem vários transtornos, certamente, já fazendo parte da vida, da existência dessa pessoa. Então, se a pena de morte ela fizesse parte da nossa legislação, como faz dos Estados Unidos e de alguns outros países protestantes, não seria, então, essa pessoa um candidato em potencial à pena de morte? Claro que seria, porque é um crime hediondo. Porém, não é isso que nós estamos vendo, não é isso que vai acontecer, não obstante ao fato de concordarmos que essa pessoa, talvez ela mereça ser tratada de uma maneira diferenciada, essa situação merece uma pena grave, mas nem sequer isso nós estamos conseguindo fazer, quanto mais pensar em pena de morte para pessoas consideradas nocivas, doentes, seja qual for o grau. Recentemente, um caso que esteve na mídia mundial tratou de um brasileiro que foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia. Pastor Marcos Freire, como fica a aplicação? O que aconteceu com este rapaz lá na Indonésia? É possível acontecer no Brasil hoje? Será possível no futuro? Não, de forma nenhuma. Do âmbito jurídico, a impossibilidade constitucional de implantação da pena de morte é certa. Não é possível nós discutirmos essa questão. Porque, além de ser uma questão constitucional, seria um retrocesso na nossa história, porque já tivemos, no período imperial, a pena de morte, que só deixou de ser aplicada quando nós tivemos a implantação da República, em 1889. Então, seria, além de um retrocesso, algo que, acima de tudo, do âmbito jurídico, é uma questão constitucional. Não é possível simplesmente aplicar a pena de morte atendendo a um clamor, a situações que as pessoas particularmente entendem que merece a pena
capital. Uma outra situação, o que eu acredito que é importante nós lembrarmos, inclusive como cristãos, é que há muitos países com leis completamente diferentes das nossas. Nós temos essa situação na Indonésia, onde uma pessoa, sendo cristã ou não, ela tem que estar sujeito às leis daquele país. A pessoa, quando ela entra num país onde tem, inclusive, essa legislação, e está entrando como traficante, e a sentença é a morte, nós não temos como mudar essa situação e a certeza de que vai ser aplicada a pena de morte. Não é uma questão de eu achar injusto. Não é uma questão, nesse momento, de eu pensar que não deveria ser aplicado naquele país, naquela situação, e ainda, por se tratar de um brasileiro, um patrício, a pena de morte. Eu acredito que todo cidadão, inclusive cristão, ele tem que entender que as leis, elas fazem parte de uma autoridade humana dada por Deus. Ainda que eu não concorde com a pena de morte, eu sei que as autoridades humanas ou nações, povos que têm suas leis precisam, evidentemente, serem respeitadas, e nós temos que entender como entrar naquela comunidade, naquela sociedade e fazer aquilo que, evidentemente, nos cabe, evitando situações não só da pena de morte, até de uma multa, se for o caso. Muito bem. Eu insisti nessa pergunta, se é possível um dia ela ser colocada em prática, porque é comum, em épocas de campanha, vários candidatos defenderem a pena de morte como uma das pautas que vão ser trabalhadas na sua possível eleição. Então, isso é mentira. Quando alguém começar a divulgar isso... Não há qualquer possibilidade disso estar acontecendo. Não é uma questão de estar atendendo simplesmente a um anseio, principalmente emocional da população, de comoção. De forma nenhuma. Nós temos que entender que não é possível ninguém vir aqui, candidato ou não, e falar, vamos trabalhar para ter a pena de morte no Brasil. Existe uma complexidade sobre essa questão que vai envolver anos ou vai envolver mudanças tremendas, significativas na própria legislação do Brasil. Não é possível simplesmente pensar que um político, seja ele quem for, venha com uma campanha de promessa, uma campanha onde ele promete que vai trazer a pena de morte para a legislação do Brasil. Isso é um engano. Correto. Na sequência, a gente convém também a gente trabalhar algo que geralmente é evocado por aqueles que são contrários à pena de morte, independentemente se é possível ou se é viável ou não. Mas tratar do assunto, que a justiça é falha. Então muitas pessoas acabam sendo condenadas à morte, como já aconteceu na história e acontece também em outros países, em que a pessoa depois descobriu que ela era inocente. Então seria temerário você ter uma atitude tão drástica se a justiça falha. Como o senhor vê essa questão? Olha, vou citar uma estatística onde 80% dos especialistas em um estudo nos Estados Unidos concluíram que a pena de morte não reduz, primeiro, crimes. E um estudo, inclusive da Universidade de Michigan, indica que em cada 25 condenados à morte nos Estados Unidos, um é inocente. Então, se temos essa situação num país onde a legislação, né, já permite a pena de morte e temos, infelizmente, injustiças sendo praticadas, eu pergunto, me desculpe ainda que a pergunta foi feita, eu estou respondendo com uma outra pergunta, mas eu pergunto, o que seria do Brasil se essa situação ela fosse aqui aplicada? Nós temos hoje injustiças inúmeras, inocentes, inclusive
presos, sofrendo de várias formas. Agora, imagine se não seria maior ainda a injustiça com a pena de morte na legislação do nosso país. Simplesmente não dá para aceitar. Eu ainda afirmo, se hoje, nos Estados Unidos, há provas que são irrefutáveis, que inocentes eles foram executados, imagine no nosso amado Brasil. Será que aqueles que aplicaram a pena de morte para os inocentes seriam também penalizados com a pena de morte? Se você considerar, e essa é uma linha boa de raciocínio, que aquelas pessoas foram punidas por um crime hediondo, nós temos a mesma situação aqui. Agora, eles dizem que há erros, não tem como impedir, mas não é justamente com um erro maior que eu vou justificar isso, tanto diante da comoção popular, ou fazendo mudanças, se ainda isso fosse possível, para atender justamente ao pedido, às promessas de quem quer que seja, de que a pena de morte é a solução, de forma nenhuma. Pastor Marcos, agora nosso programa está caminhando para o final e precisamos deixar para aqueles que acompanham uma orientação sobre como a Bíblia trata desse assunto. Traz para a gente aqui de uma forma resumida, porque o texto é vasto, né? São muitos textos, como a Bíblia trata sobre esse assunto? Olha, a Bíblia trata o assunto, eu gostaria de dizer algo diferente, mas não posso, seria uma questão de desonestidade, mas a Bíblia trata a pena de morte de uma maneira muito clara, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E o que nos surpreende é que quem instituiu a pena de morte foi o nosso Deus. A palavra dele diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Agora, a lei no Antigo Testamento, ela ordenava a pena de morte não só para quem praticou o homicídio. Isso era para sequestro, deitar-se, por exemplo, com animais, adultério, homossexualismo, ser um falso profeta, envolvia a questão também de prostituição e estupro e diversos outros crimes. Então, isso de uma maneira muito clara é tratado assim nas Sagradas Escrituras. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, que, no entanto, frequentemente, nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, demonstrada a misericórdia de Deus quanto à pena de morte, ou quando ela era dada. E um exemplo clássico que nós temos é o de Davi, que cometeu adultério, homicídio, e mesmo assim, diante do seu arrependimento, da mudança de sua vida, Deus não exigiu que sua vida fosse tirada. No Novo Testamento, quando os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e pediram que Jesus Cristo, o que ele faria, já que a lei mandava apedrejar, eles estavam, num determinado momento, não eram interessados exatamente com a pena de morte, mas sim o que Jesus Cristo iria fazer. Eles queriam era tratar do Senhor Jesus e não da mulher. A pena de morte, ela tem um grande perigo também, quando olhamos nas Sagradas Escrituras e para as nações, as leis de tantas nações que permitem a pena de morte, mas como um ato vingativo do que propriamente de correção ou de resolver a questão. Eu ainda diria que essa situação de Jesus Cristo disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eu entendo que quando Jesus Cristo estava dizendo isso, isso indica de uma maneira muito clara que ele estava simplesmente expondo a hipocrisia daqueles fariseus. Hoje existe essa situação configurada também. Há muita hipocrisia sobre a questão.
E nós muitas vezes queremos que as pessoas façam alguma coisa, testamos as pessoas, provocamos as pessoas, esperamos que elas respondam de imediato aos nossos anseios. E não é esse o propósito da lei, como não foi também da pena de morte, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em resumo, podemos ficar com qual conclusão acerca daquilo que a Bíblia, de uma forma panorâmica, nos diz? Qual a orientação que a gente pode deixar para os nossos... Olha, sinceramente, no Antigo Testamento e Novo Testamento, quando nós tratamos desse assunto, não existe a ordem, não existe uma orientação de que a pena de morte ela seja adotada, de forma nenhuma. Nós estamos olhando então para esse panorama bíblico e entendendo de maneira muito clara vários momentos da nossa história, vários momentos das culturas, vários momentos onde mudanças tremendas aconteceram. Hoje, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o assunto não morte, mas vida, não condenação, mas salvação, não é simplesmente a punição de maneira aleatória, mas com arrependimento, perdão, com a confissão, a reintegração, a restauração daquela pessoa. Eu quero concluir dizendo que nas Sagradas Escrituras, como um todo, o assunto é vida. Vida aqui, com abundância, com qualidade e eterna, de acordo com a mensagem dos Evangelhos, com a mensagem da Palavra de Deus como o todo. O nosso assunto como cristãos e das Sagradas Escrituras não é a legislação da pena de morte, e sim da vida, e sim da restauração, da transformação. E vida essa que somente foi possível pela morte de Jesus, que se entregou por nós. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua participação, que Deus continue abençoando o senhor, seu ministério, junto à Igreja Batista Jardim Ambiental e também junto com a sua família. Que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui, talvez contribuir para o crescimento e a maturidade espiritual de alguns. Continue conosco, assista pelo YouTube. No próximo sábado estaremos aqui pela Paraná. Que Deus te abençoe.